Glória a Deus, boa tarde, bom dia. Na sequência do estudo ou dos vídeos que eu tenho estado a falar sobre o ocultismo, esta é a parte número 4, que para mim é sempre a mais importante. Porque quando eu estou a estudar aquilo que salta da palavra de Deus, aquilo que me entusiasma, aquilo que se torna revelação, para mim é como se eu sinto naquele momento é a palavra na estação própria. Para aqueles que vão ouvir, para mim primeiro e depois para aqueles que vão ouvir. E nesta parte número 4 sobre o ocultismo, eu quero lembrar, pronto, aqueles que só começaram a ouvir agora, eu aconselho verdadeiramente a ouvirem os vídeos desde o número 1, 2, 3, este é o quarto, para poderem, porque eu não posso estar a repetir sempre aquilo que falei ao início, mas eu creio sinceramente que esta é uma palavra que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as. É a altura de expor o ocultismo. Esta é a série Expor o Ocultismo e esta parte número 4 eu dei-lhe o título Não deis lugar ao diabo. É um versículo da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz exatamente isto. Não deis lugar às trevas, ao diabo. Significa que há coisas que nós fazemos, que nós deliberadamente ou é na ignorância nós fazemos, que damos lugar ao inimigo para entrar na nossa vida e para destruir, matar, roubar e destruir, como Jesus disse em João 10:10. Ele só vem, o ladrão só vem para isto, para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, não há verdade nele, nunca se virou na verdade, como está em João 8:44. Como Jesus disse. Então, há algo que nós deliberadamente ou na ignorância fazemos que pode dar lugar ao diabo. Jesus também disse, é interessante sobre este assunto, em João capítulo 14, versículo 30, que ele diz assim: porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E ele nada tem em mim. Não deis lugar. Jesus nunca deu lugar ao inimigo. Nunca lhe deu uma hipótese, um espaço para que ele ocupasse. Esta palavra, lugar, não deis lugar ao diabo, no grego, no original, é interessante ver isto. Eu fui pesquisar. E significa, vem de uma palavra topos, topografia. É de onde vem a palavra topografia. Significa espaço. Mas esta palavra topos significa um espaço controlado pelo poder satânico. É um espaço que nós damos na nossa vida em que o diabo tem direito legal para atuar. Muitas das coisas que nós nem sabemos que fazemos ou que vem de geração em geração, vem dos nossos pais e nós simplesmente entramos, vamos com a onda, Maria vai com as outras, mas que dá lugar ao inimigo para entrar na nossa vida. Uma das coisas que eu quero aqui também deixar como que um parênteses, que não quero esquecer de dizer isto, que nenhum de nós, nenhum ser humano, alguma vez menospreze o poder de Satanás, o poder das trevas. Ele veio só para matar, roubar e destruir. E o futuro e aquilo que já está profetizado e aquilo que já está a acontecer em relação ao anticristo que vai vir, que vai controlar o governo mundial, vai ser um governante mundial. Está escrito em 2 Tessalonicenses, só para nós vermos o poder de Satanás, incorporado num homem que é chamado o anticristo na palavra de Deus e que em breve surgirá no panorama político-económico do governo mundial, para muito breve. Eu já tenho uma ideia de quem será, penso que ele já existe, já nasceu, já está no panorama político mundial, mas não quero agora falar sobre isso. Mas a palavra de Deus diz claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será de facto revelado o iníquo é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está a falar, depois do anticristo ter o seu governo mundial, que será de 7 anos, Jesus Cristo vai vir e vai aniquilá-lo para todo o sempre. Glória a Deus por isso. E depois diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. Aqueles que ouviram o meu vídeo número 1 e que eu disse que nestes vídeos todas as partes iria sempre ter um fio condutor entre a verdade e a mentira. Jesus apareceu, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17.
E o iníquo vem com prodígios da mentira. É uma luta eterna. Eterna não, vai ser até Jesus vir e destruir o poder de Satanás. Mas o inimigo vai aparecer com os sinais. A arma que ele usa é a mentira, o engano, a corrupção. Tudo o que é mal, do mal, foi ele que inventou. Diz assim, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira. A mentira vai ser usada a um determinado nível que nós nunca vimos antes, que é os prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Rejeitaram a verdade. Aqueles que rejeitarem a verdade depois de ouvirem, é por isso que o papel da igreja, o papel do povo de Deus, dos servos de Deus, é continuar a proclamar a palavra, não as minhas ideias, não as ideias de cada um, é a palavra da verdade. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Mentira, verdade, mentira, verdade. Todo o ser humano tem a possibilidade de escolher entre ou seguir a mentira, dar ouvidos à mentira, ou verdadeiramente querer conhecer a verdade. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Eu queria começar este vídeo com esta parte porque eu não queria esquecer, porque é tremendamente importante. O dar lugar ao diabo. A mentira, aqueles que decidirem deliberadamente dar ouvido à voz da sedução do inimigo, do sistema que está estabelecido, que vai ser controlado pelo iníquo, que é o anticristo. Há tempo ainda para darem ouvido à verdade e serem libertos das garras, do ocultismo, do sobrenatural do inimigo, que vai usar os prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Jesus disse isso em Mateus 24. Satanás vai usar falsos profetas, vai usar os prodígios da mentira, vai usar sinais e maravilhas, através do poder sobrenatural do diabo, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Está escrito, são palavras de Jesus, Mateus 24. E agora, rapidamente, eu quero neste vídeo falar algo que é tremendo, que eu acredito. Não deis lugar ao diabo. E uma das coisas, não dá tempo para falar de tudo, mas uma das portas que verdadeiramente, e que é a porta de entrada para o ocultismo, para o engano do inimigo, é a idolatria. A idolatria. Em que o povo português está completamente atolado. É um dos espíritos, é um dos países mais atolados no espírito da idolatria. Não só a idolatria, que eu já vou falar vários tipos de idolatria, mas a idolatria, no fundo, está resumida a uma única coisa. Está lá em 1 João, capítulo 20, eu quero lá ir, 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim, que é um dos meus versículos do meu ministério, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Fixa as palavras verdade, mentira, verdadeiro. Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 3 vezes num único versículo a palavra verdadeiro, verdade. Ele nos dá entendimento para reconhecermos, não é pela mente natural, é quando nós abraçamos, não temos ídolos na nossa vida e dizemos: Deus, Tu és tudo para mim, Tu reinas na minha vida. Reconhecemos, Ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. É uma revelação. Estamos no verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o último versículo a seguir a este, o versículo 21, em que termina a primeira epístola de João, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, fugi da idolatria. Está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 14, estes dois: fugi da idolatria. Agora, há uma tradução bíblica que eu gosto muito, que é a tradução inglesa New Living Translation, é como se fosse a tradução viva no português, que diz o que é que significa aqui guardai-vos dos ídolos. Significa verdadeiramente assim: mantenham-se, ou seja, afastai-vos de tudo aquilo
que possa ocupar o lugar de Deus no vosso coração. Afastai-vos, fugi, não tem nada a ver com tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Idolatria é isso. Idolatria é tudo aquilo, é tudo uma questão de prioridades, de pirâmide. A Bíblia fala que tudo o que é bom Deus enviou para nós desfrutarmos, está lá em Timóteo. A questão não é nós desfrutarmos da vida, a questão não é nós desfrutarmos de um belo carro, de uma bela casa, de um bom emprego, de uma vida feliz, não tem nada a ver com isso. É uma questão de nós colocarmos, seja o que for, como a prioridade máxima da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós abrimos a porta a quebramos o primeiro mandamento de Êxodo 20, que eu vou lá agora, Êxodo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1 e 2, sobre idolatria. Muitas pessoas ouvem falar dos 10 mandamentos e muitas delas não sabem, nunca leram, nunca foram lá. Estão escritos no capítulo 20, de Êxodo, versículo 1 e 2, logo o primeiro e o segundo mandamento, diz assim, eu vou ler, que diz assim, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti, agora veja o povo português no estado em que está. Eu só quero agora falar do povo português. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, os santos, mesmo Jesus, mesmo os anjos. Não farás para ti imagem alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só isto é suficiente para colocar de joelhos uma nação inteira a arrepender-se de idolatria que atraiu a maldição sobre todos aqueles até à terceira e quarta geração daqueles que vivem em idolatria. Estaria mensagens de horas, mas eu não me quero alongar muito. Eu quero só dar aqui, falar nestes poucos minutos, algo que eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas que estão a ouvir. A idolatria é algo terrível que dá direito legal a Satanás para que ele entre e vá matando, destruindo, roubando e dando-lhe direito legal para que ele use uma pessoa como um cavalo, para que ele viva nessa pessoa, para que o leve de degrau em degrau a profundeza do ocultismo cada vez mais, para dar direito legal ao inimigo de viver nele, de habitar nele. Sobre esta questão da idolatria, quero também ir aqui a Isaías, capítulo 44. Isaías 44. E eu estou a falar mais estes versículos, apesar de já vos ter dito que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do ser humano, mas porque nós vivemos nesta nação terrivelmente idólatra e religiosa, que acha que está a servir a Deus, mas não está a servir a Deus, está a servir a Satanás. Porque tudo o que é idolatria, tudo o que ocupa o lugar de Deus no coração de um homem, é o diabo. Por trás de uma imagem está um demónio. Ouça, eu vou repetir isto outra vez. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que diz. Por trás de uma imagem que a pessoa adora, está a ser idólatra, está um demónio que vai, se a pessoa não se arrepender, vai agarrar essa pessoa, a sua família, a sua geração até à terceira e quarta geração. No capítulo 44 de Isaías, no versículo 9 a 20, são muitos versículos, mas eu quero aqui ler, porque acho que eu lendo diz tudo o que aqui está. Isto é na Bíblia, eu estou aqui a ler. Isaías, capítulo 44, versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Depois diz, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço.
Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. Depois vamos para o versículo 17. Então o resto ele faz e queima a parte da madeira no fogo para se aquecer. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem. Isto é Deus a falar. Nada sabem nem entendem, porque se lhes gradaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Amigos, irmãos, cada vez que uma pessoa dá lugar à idolatria, mesmo que não entenda o que está a passar, o seu coração ficou cego. A pessoa precisa ser liberta, precisa arrepender-se, precisa abandonar a idolatria, porque o diabo tem direito legal, porque a pessoa quebrou o primeiro e o segundo mandamento, de ter outros deuses e de se encurvar às imagens e de adorar imagens imagens de escultura, se encurvar a elas e pedir-lhes oração. Nenhum deles cai em si, as pessoas que adoram. Já não há conhecimento, compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão para sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e as comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Isaías 44, versículo 19. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, a mentira o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Só mais uma antes que me esqueça, capítulo 45 de Isaías, versículo 20 e 21, diz assim. 45, 20 e 21. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Nestes poucos minutos que eu tenho, eu penso que é suficiente, como se diz, para bom entendedor, meia palavra basta. Aqueles que têm sede e fome, aqueles para o qual a palavra que eu creio que vão ouvir, cujas suas vidas ou as suas famílias, por ignorância ou deliberadamente, como eu andei também os meus pais, mas desejam servir o verdadeiro Deus, arrepender-se, e Deus os libertará, o poder do alto virá sobre deles, eles serão libertos e servirão o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Quero só aqui deixar estas palavras antes de terminar, como eu já falei neste vídeo, que ninguém ignore os ardis, as subtilezas do inimigo. Ninguém jamais consegue paralisar o poder das trevas na mente natural, na inteligência natural, no orgulho intelectual. Jamais. É preciso revelação da palavra de Deus. Eu vou só aqui contar, porque eu há bocado estava a falar de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, como o diabo utiliza todo o tipo de poder, e que nós só o podemos vencer pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. No primeiro vídeo eu falei de uma experiência que eu tive quando fui, na minha ignorância, eu era miúdo, tinha 10, 11 anos, e fui com os meus pais. Eles andavam envolvidos em todo o tipo de bruxarias e espiritismo, adivinhações, e como eu vi o poder do alto. Mas depois, quando eu me converti, com cerca de 20 anos, e comecei a ver o poder real de Deus, o poder sobrenatural de Deus. E cada vez mais eu creio e sei que ao resto da minha vida irei pregar sobre a verdade, sobre o poder do alto. Deus é real. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos vários vídeos eu falei sobre como Jesus utilizou o poder do alto. Foi batizado pelo Espírito Santo para expulsar demónios. Eles andam aí. As pessoas que vivem em idolatria, as pessoas dão lugar ao diabo. Não vou falar hoje sobre tantas outras portas que se abrem para dar lugar ao diabo. Elas, como se diz numa linguagem futebolística que a gente hoje ouve, estão a pôr-se a jeito para serem cavalos sobre os quais os demónios cavalgam e dominam a mente da pessoa, as suas palavras, a sua vida. É uma desgraça até o dia em que sejam libertas. O poder de Deus é real. Como eu já uma vez contei numa outra mensagem, quando eu me converti, ainda nos poucos primeiros meses de crente, houve um avivamento em Portugal e o poder do alto se manifestou com demónios a fugir, pessoas a serem curadas. E um dia, um líder de jovens me pediu que levasse uma jovem que tinha vindo à igreja nesse dia, nesses primeiros dias,
se tinha entregue a Jesus, mas tinha, devido à família que tinha vivido na idolatria, tinha vivido no ocultismo, o pai dela tinha morrido alcoólico numa briga, foi esfaqueado, morreu, a mãe dela tinha morrido com cancro, tinham altares de ídolos em casa. Era uma geração de pobreza, uma vida de pobreza, de lutas, de brigas, de tudo o que é mau. E essa jovem veio à igreja, tinha 16 anos, e converteu-se. Mas era preciso libertação. O demónio ainda vivia nela. E um dia o líder da igreja pediu-me para a levar a casa. Eu levei a casa. E quando chegámos à casa dela, eu reparei que ela estava constipada. E eu só lhe disse, olha, posso orar por ti? Ela própria nem sabia bem o que era isso, só disse, o que é que eu faço? Olha, eu disse, fecha os olhos. Estamos a falar num carro, não estamos a falar numa igreja, não estamos a falar de outra coisa que eu ouvi. Mas eu sei que é importante, eu tive muitas experiências de confrontos e continuo a ter com demónios, literalmente, a expulsar demónios, e muitas vezes que prego por muitas igrejas. Neste momento, eu quero só contar este episódio, porque este episódio é uma coisa completamente diferente. Mostra o poder que nós não tem a ver com alguém que me contou. Eu estava no carro, estava ao volante, ela estava deste lado, e quando ela disse... Eu disse só, eu tinha talvez um ano, talvez 6 meses a um ano de crente. E quando ela fechou os olhos, eu comecei a orar, pus a mão sobre ela, e quando eu começo a falar, a orar e a falar o nome de Jesus, o demónio que está nela vira-se para mim em voz de homem e ataca-me aqui o pescoço a tentar matar-me, com os olhos completamente abertos. Uma voz que não era a dela a dizer, eu mato-te, eu odeio-te, eu não saio da vida dela, ela é minha. Para abreviar uma longa história, eu era crente novo, mas eu só fazia aquilo que eu via os outros pastores fazerem. Em nome de Jesus, Satanás, tu estás paralisado, não no meu nome, mas no nome de Jesus, e tu sais dela. E ele continuava a resistir, como vocês viram na palavra de Deus, há demónios, há castas que não saem imediatamente. Eles resistem, eles não querem largar o corpo no qual habitam. E só uma pessoa cheia do poder de Deus, com a unção de Deus, que sabe quem é em Cristo, pelo sangue de Cristo, pode expulsar e ter essa revelação para expulsar demónios. E só para ver uma longa história, demorou-me cerca de 1 hora, mais de 1 hora e meia, para que o demónio saísse, mas o demónio saiu, eu estava exausto, eu tinha que agarrá-lo, eu tinha que pôr o meu joelho em cima da barriga, porque os demónios, quando possuem uma pessoa, a pessoa tem uma força sobrenatural. Mas o certo é uma coisa que eu entendi naquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, quando aquilo terminou, eu chorei. Ela acordou, não se lembra de nada, a vida dela nunca mais foi a mesma, e eu entendi, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Não foi só por essa experiência, mas esta experiência eu quero contar para aqueles que possam ouvir, saber que os demónios são reais, o poder das trevas é real, e milhões de pessoas estão amarradas, possessas por poderes satânicos, por causa da idolatria, por causa de darem lugar ao diabo. Glória a Deus. Eu quero aqui terminar este vídeo. Não sei se haverá outro, mas eu quero só deixar aqui uma palavra que está em João. Antes de terminar, quero deixar uma boa palavra que está em João, capítulo 6, versículo 35. Umas palavras de Jesus, que diz assim. Capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu quero deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Existe o mundo das trevas, o mundo do ocultismo, mas existe uma vida, existe um Deus real. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está em 1 João capítulo 5, versículo 20. Fugi da idolatria. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, não necessitará de andar atrás de outras coisas. Jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Eu espero que esta palavra tenha sido uma bênção. Como eu disse noutros vídeos, se você tiver questões, aquilo que precisar de oração, contacte-me por mensagem privada no Facebook, em Messenger. Eu creio. Nós estamos na altura de vermos a glória de Deus, a glória de Deus será manifesta neste país. Eu acredito ainda que centenas, milhares de pessoas, ou mesmo milhões de pessoas, andam em busca da verdade. Muitos deles estão amarrados por causa da idolatria, por causa de geração atrás de geração, por causa de ignorância, por causa da cegueira do diabo. Mas aqueles que deliberadamente têm sede e fome, têm um coração humilde, que buscam a verdade. Jesus é o pão da vida. Aquele que crê nele jamais terá fome, jamais terá sede. E terão a vida eterna em o nome de Jesus. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.